Olá, boa noite. Supremo vai promover audiência pública para discutir regulamentação das apostas esportivas online. Escolas públicas e privadas terão que incluir nos currículos as contribuições que as mulheres deram à humanidade. Justiça manda soltar prefeito de Criciúma, em Santa Catarina. Ministro Luiz Roberto Barroso completa 1 ano na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. E no mês da inclusão e da acessibilidade de pessoas com deficiência, vamos ver o trabalho da Justiça Mineira para promover a conscientização das pessoas. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 27 de setembro, começa agora. A regulamentação das apostas esportivas online será discutida em audiência pública no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux, do STF, convocou o encontro para ouvir posições sobre a lei das bets, que tem tido a constitucionalidade questionada na Suprema Corte. Repórter Manuela Borges. Na ação direta de inconstitucionalidade, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, argumenta que a lei das bets coloca em risco o orçamento familiar, principalmente entre aqueles que ganham menos e sonham em mudar de vida com promessas de ganhos milionários na internet. De acordo com a CNC, o descontrole dos apostadores tem gerado problemas sociais que impactam tanto na saúde mental como nas vendas dos comércios locais. Dados divulgados pelo Banco Central reforçam esse argumento. De acordo com a instituição, as apostas online têm comprometido a renda de pelo menos 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família, programa de transferência de renda do governo federal. A pesquisa ainda aponta que, em agosto deste ano, mais de 24 milhões de pessoas físicas apostaram dinheiro na internet. Jovens gastam, em média, R$ 100 por mês. Já os adultos têm sacrificado quase R$ 3 mil mensais em busca de cifras milionárias. Por mês, cerca de 20 bilhões de reais movimentam os jogos de azar online no Brasil. A chamada Lei das Bets foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula em dezembro do ano passado. Na ocasião, o governo fez um trabalho intenso para regulamentar o setor, com a expectativa de arrecadar até 12 bilhões de reais por ano. Para compreender melhor os efeitos da lei na sociedade, antes de analisar o mérito da questão, o ministro do STF, Luiz Fux, relator da ação, convocou uma audiência pública na Suprema Corte. De acordo com o magistrado, o objetivo não é ouvir teses jurídicas, mas compreender os impactos da liberação das apostas online na saúde mental e neurológica dos apostadores. Para o magistrado, antes de julgar a constitucionalidade da lei, é preciso avaliar como a regulamentação afetou a economia do lar e o comércio das cidades. Especialistas e entidades que queiram se manifestar na audiência podem se candidatar até o dia 18 de outubro pelo e-mail que aparece aqui na tela. Além da sociedade civil, o ministro convidou os presidentes da Câmara, do Senado, do Banco Central, do Tribunal de Contas da União, o ministro da Fazenda e as ministras da Saúde, dos Direitos Humanos e da Igualdade Racial, além do Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Também foram chamados representantes da CNC, autora da ação, e da Associação Nacional de Jogos e Loterias. O Supremo prorrogou por mais 15 dias o prazo para o governo federal indicar os autores das emendas de comissão. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A decisão é do relator ministro Flávio Dino, que atendeu o pedido da Advocacia Geral da União para prorrogar o prazo. Dino determinou que o governo indicasse os autores das emendas de comissão. No pedido, a AGU afirma que 8 ministérios prestaram informações e pediu mais tempo para reunir todos os dados restantes. Ao aceitar a prorrogação do prazo por mais 15 dias, Dino explicou que, ante a comprovação de que a AGU diligenciou para a reunião dos dados e tendo em vista que a dilação do prazo estritamente pelo período requerido não ocasiona grave prejuízo à razoável duração do processo, bem como ao controle da execução da decisão de mérito.
As emendas de comissão são um tipo de emenda parlamentar apresentada à Comissão Técnica da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para direcionar recursos do orçamento público para estados e municípios. As informações requisitadas pelo ministro fazem parte de uma série de medidas para a possível retomada dos pagamentos por emendas, desde que atenda aos requisitos da transparência e rastreabilidade dos valores. As emendas parlamentares e de comissão são questionadas no Supremo numa ação apresentada pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, alegando não haver transparência na destinação desses recursos. A resposta da AGU faz parte de uma determinação do ministro Flávio Dino, em agosto, que determinou também que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal apresentem informações sobre onde o dinheiro das emendas está sendo investido, as mudanças na destinação dos recursos e o motivo da necessidade da despesa. O vice-presidente do STF, o ministro Edson Fachin, participou de um encontro de tribunais, cortes e câmaras constitucionais da América Latina e do Caribe em Lima, no Peru. Fachin falou sobre os desafios e as tensões entre a segurança e a proteção dos direitos humanos e fundamentais com base nas decisões do Supremo. O ministro destacou, entre outros pontos, que o principal desafio da legalização que criminaliza os crimes contra o Estado Democrático de Direito foi o de equilibrar a defesa da democracia, da soberania e da integridade do país, sem prejudicar o direito humano e fundamental à liberdade de expressão. Edson Fachin lembrou ainda que acontecimentos recentes na história brasileira são importantes para a democracia. Ele avaliou que a resistência do STF aos atos violentos de dezembro de 2022 e janeiro de 2023 são exemplos dos desafios da segurança pública e à segurança nacional. A Eletrobras e a Furnas não podem demitir empregados em massa sem a participação do sindicato. A decisão do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Goldin Delgado, que concedeu a liminar a pedido da Federação dos Trabalhadores do Setor. A decisão cumpre entendimento do Supremo Tribunal Federal. Anderson Conrado. O pedido foi feito em agosto pela Federação Nacional dos Trabalhadores em empresas de geração, transmissão e distribuição de energia, transmissão de dados via rede elétrica, abastecimento de veículos automotores elétricos, tratamento de água e meio ambiente e sindicatos da categoria. As entidades solicitaram ao TST a suspensão de qualquer medida que vise a dispensa coletiva de empregados vinculados às empresas. Segundo a categoria, nas rodadas de negociação referentes ao biênio 2024-2026, a Eletrobras não apresentou um plano claro e transparente para a saída coletiva de empregados. Já as empresas argumentam que houve discussão específica sobre formas e limites de redução e substituição no quadro de pessoal do grupo. Também sustentam que houve proposta de um mecanismo de demissão consensual com inúmeras vantagens financeiras aos empregados. O caso foi distribuído ao ministro Maurício Godinho Delgado, relator dos dissídios coletivos de greve que envolvem as categorias. Nesses processos, a negociação coletiva tem se estendido ao longo do ano, sem que se tenha chegado a um acordo sobre a dispensa massiva de trabalhadores. Ao examinar o pedido, o ministro observou que a Eletrobras já reduziu seu quadro de pessoal em cerca de 4.066 profissionais. Atualmente, a empresa tem menos de 7 mil empregados e sua pretensão, segundo amplamente divulgado, é reduzi-lo em mais de 20%. O relator apontou que, em 2022, o STF definiu a tese de repercussão geral de que a intervenção sindical prévia é imprescindível para dispensas em massa. O ministro ressaltou ainda que os dissídios coletivos encerraram a fase de instrução e foram remetidos à Procuradoria-Geral do Trabalho para parecer e inclusão em pauta para o julgamento. O ministro ainda estipulou multa de R$200 mil em caso de descumprimento da decisão. No próximo bloco, o Ministério Público do Rio de Janeiro cria grupo de combate a crimes cibernéticos. A STJ decide que o metrô de São Paulo pode cobrar a TIM pelo uso dos túneis para cabos de telefonia. Em sessão virtual, a segunda turma do STF manteve suspensas as decisões que obrigam a União a adquirir medicamento para distrofia muscular de Duchenne, uma doença genética degenerativa.
Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O relator ressaltou que o judiciário, em casos como esse, deve agir com responsabilidade e cautela para garantir o acesso às terapias adequadas para o tratamento de doenças graves e, por outro, manter o equilíbrio das contas públicas. Segundo o ministro Gilmar Mendes, as negociações entre a farmacêutica Roche Brasil e a União podem chegar a um acordo sobre preço e condições de aquisição do medicamento. A suspensão das decisões vale até a conclusão da conciliação entre a União e o Laboratório Roche Brasil. A próxima audiência de conciliação está marcada para ocorrer na próxima segunda-feira, dia 30, às 14h, no Supremo. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética degenerativa e incapacitante. É causada pela ausência de uma proteína essencial para os músculos. O medicamento Elevidys é usado para tratamento avançado em crianças com DMD e custa R$17 milhões por aplicação. A segunda turma manteve a suspensão das liminares que determinavam o fornecimento do medicamento pela União. Mas essa suspensão não alcança as liminares concedidas em favor de crianças que completem 7 anos nos próximos 6 meses ou das crianças que já têm 7 anos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Curitiba manteve uma decisão que anula a condenação imposta pelo Tribunal de Contas da União ao ex-procurador e deputado cassado Deltan Dallagnol a devolver dinheiro público gasto indevidamente na Operação Lava Jato. Manuela Borges. Os desembargadores acolheram o argumento de que Deltan Dallagnol não era o responsável por convocar a Operação Lava Jato e que não ocupava cargo de gestão administrativa. A defesa de Deltan alegou ainda que a decisão sobre o pagamento de diárias e compra de passagens foi autorizada por outras instâncias do Ministério Público Federal. A 12ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região seguiu o entendimento da 6ª Vara Federal de Curitiba, que derrubou a decisão do Tribunal de Contas da União. O TCU havia condenado Dallagnol a ressarcir diárias e passagens à União recebidas de forma indevida. A partir do ano que vem, escolas públicas e privadas de todo o país terão que incluir nos currículos as contribuições que as mulheres deram à humanidade ao longo da história. A lei com essa determinação foi publicada nesta quinta-feira. Detalhes com Rocine Gomes. A lei é a 14.986. Ela altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para que seja incluída a obrigatoriedade de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas nos conteúdos curriculares. A determinação deve ser cumprida por estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados. De acordo com a lei, as abordagens devem incluir diversos aspectos da história, da ciência, das artes e da cultura do Brasil e do mundo, a partir das experiências e das perspectivas femininas, de forma a resgatar as contribuições, as vivências e as conquistas femininas nas áreas científica, social, artística, cultural, econômica e política. A lei também institui a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História, campanha que deverá ser realizada todos os anos na segunda semana do mês de março, nas escolas de educação básica do país. O objetivo, durante a semana, é promover palestras e rodas de conversas para apresentar figuras femininas que se destacaram ao longo da história. A intenção é inspirar meninas e promover o respeito dos meninos em relação às mulheres. E o Superior Tribunal Militar recebeu um evento que reuniu mulheres militares das Forças Armadas para discutir temas como assédio, valorização das mulheres, carreira e outros assuntos importantes para elas. Cerca de 120 mulheres, entre oficiais generais, oficiais superiores, oficiais e praças da Marinha, Exército, Força Aérea, Polícia Militar do Distrito Federal e outros órgãos de segurança pública participaram do evento. O encontro foi promovido pela Ouvidoria da Mulher da Justiça Militar da União e teve como tema Mulheres nas Forças Armadas, trajetórias, desafios e horizontes. O Ministério Público do Rio de Janeiro criou um grupo de combate a crimes cibernéticos. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes.
O grupo foi criado para elaborar medidas de prevenção e repressão aos crimes cibernéticos. É formado por 5 promotores, que vão fazer estudos, avaliações, protocolos e uma articulação entre os órgãos de execução. A equipe também vai sugerir medidas de segurança cibernética e de melhoria da segurança da informação para o Ministério Público. O grupo é temporário, tem duração de 6 meses, mas pode ser prorrogado se for necessário. Para o Procurador-Geral de Justiça do MP do Rio de Janeiro, Luciano Matos, os crimes cibernéticos precisam de uma atuação especializada e também articulada, inclusive com ministérios públicos de outros países. Esse tipo de crime exige uma articulação não só dos ministérios públicos, o Ministério Público aqui do Brasil, o Ministério dos Estados, o Ministério Público Federal, como também dos ministérios públicos e outros organismos internacionais. Os crimes cibernéticos são praticados pela internet ou por qualquer sistema de informática. A clonagem de WhatsApp, os boletos falsos e as fraudes bancárias estão entre os mais comuns. Segundo a empresa de segurança cibernética Fortinet, o Brasil é o segundo país da América Latina que mais sofre ataques desse tipo de crime. A segunda turma do STJ decidiu que o metrô de São Paulo pode cobrar a TIM pelo uso dos túneis para passar cabos de telefonia. Marina Campos. A turma negou provimento ao recurso com a qual a TIM buscava manter sem custos a exploração do espaço dos túneis do metrô paulistano para a instalação de infraestrutura e de redes de telecomunicações. A disputa judicial teve início após o fim do contrato de concessão, que por 20 anos regulou o uso dos túneis do metrô para a passagem da rede de fibra ótica da TIM. Sem conseguir renovar o contrato, a questão foi levada ao judiciário. A operadora argumentou que a Lei Geral de Antenas prevê o direito de passagem dos cabos em bens públicos, como o subsolo, e por isso deveria ser isento de qualquer cobrança. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que os túneis do metrô são bens de uso especial, uma vez que não são utilizados de forma geral e indistinta pela coletividade. E a circulação livre de pessoas não é permitida nesses locais. Ao STJ, a operadora alegou, entre outras coisas, que a cobrança aumentaria os preços dos serviços de telecomunicações e, em última instância, prejudicaria os interesses da população como um todo. O relator na segunda turma, ministro Afrânio Vilela, destacou que a gratuidade prevista na Lei 13.116 de 2015 é uma exceção à política estabelecida pela Lei de Concessões. E, segundo o ministro, esses túneis não se enquadram nas situações previstas na Lei Geral das Antenas, como vias públicas, faixas de domínio ou outros bens públicos de uso comum. Com isso, a segunda turma autorizou a Companhia do Metropolitano de São Paulo a cobrar da operadora TIM pelo uso de áreas subterrâneas para a passagem de cabos de fibra ótica necessários à prestação dos serviços de telefonia móvel e de internet banda larga. Daqui a pouco, Justiça manda soltar o prefeito de Criciúma. E operação em 3 estados prende mais de 12 suspeitos de tentar resgatar detentos. Em um trabalho conjunto com o Sistema Judiciário, o Ministério Público Federal cobrou dos governos federal e estadual medidas em relação à seca extrema do Rio Madeira, em Porto Velho. Repórter Márcio Fontinelli. Os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, em parceria com a Defensoria Pública da União, encaminharam uma recomendação para que os governos federal, do Estado de Rondônia e a Prefeitura de Porto Velho apresentem em até 72 horas medidas de emergência em favor das comunidades ribeirinhas que estão sofrendo com a seca extrema do Rio Madeira. Entre as ações sugeridas está a distribuição de água potável a partir da entrega de galões e fardos de água mineral e o fornecimento de caminhões-pipa nos locais onde é possível o acesso de veículos. Prefeito de Criciúma é solto. Justiça manda indenizar dona de cachorro atacado por gato no Distrito Federal.
A operação prende em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul mais de 12 suspeitos de tentar resgatar detentos. Confira. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e a Polícia Federal combatem crime organizado em Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. O combate envolve tentativa de resgate de presos e tráfico de drogas. A ação é resultado de investigações minuciosas e compartilhamento de informações entre as forças policiais que começaram após uma tentativa de resgate de presos em novembro do ano passado em Corumbá de Goiás. Estão sendo cumpridos 37 mandados, sendo 24 de busca e apreensão. 12 pessoas foram presas preventivamente e uma está foragida. Um gato atacou e feriu um cachorro e a dona dele no Distrito Federal. O caso foi parar na Justiça, que determinou que a dona do gato indenize a dona do cachorro. A Justiça determinou o pagamento por danos materiais em R$ 118 e por danos morais em R$ 2.000. A mulher que estava com o gato chegou a apresentar um recurso, dizendo que não havia adotado o animal e que a filha dela levou o felino para casa apenas por algumas horas. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou a soltura do prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, preso no início do mês em uma operação que investiga um esquema de fraude na contratação de empresas e serviços funerários no município e de outras 11 pessoas presas durante as 2 fases da Operação Caronte do Ministério Público. Segundo a decisão, Clésio vai continuar afastado das funções e não poderá se aproximar da prefeitura nem dos demais investigados. Isso inclui também o monitoramento eletrônico de todos os envolvidos por um período de 90 dias. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar em sessão virtual 2 ações que questionam leis estaduais que reduzem o ICMS de cervejas e sucos. O prazo para encerrar o julgamento é dia 4 de outubro. Marta Ferreira tem mais informações. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, é um tributo de competência estadual, ou seja, cada estado brasileiro tem autonomia para legislar e cobrar esse imposto conforme suas necessidades e características locais. O ICMS é a principal fonte de receita dos estados e do Distrito Federal. 2 leis, uma do estado de Goiás e a outra de Pernambuco, reduziram a alíquota do ICMS de bebidas alcoólicas com percentual mínimo de fécula de mandioca em sua composição. A Associação Brasileira de Bebidas, ABRAB, questiona a validade dessas 2 normas no Supremo Tribunal Federal, alegando que essas regras foram instituídas sem estimativas do seu impacto financeiro e orçamentário. O questionamento foi levado para ser analisado em sessão no plenário virtual. O relator das 2 ações é o ministro Edson Fachin. Ele votou no sentido de que o benefício fiscal não segue as regras da Constituição. Para Fachin, as normas ofendem o princípio da seletividade, que busca beneficiar as camadas menos favorecidas da população, que tem parte mais significativa da renda comprometida com mercadorias e serviços essenciais. Lembrou ainda que, recentemente, o plenário declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais de conteúdo idêntico. O voto do relator foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. O prazo para os demais ministros votarem termina no dia 4 de outubro. Foi lançado no Supremo o primeiro livro que aborda a atividade de inteligência artificial na Polícia Judicial. O prefácio é do ministro Luiz Fux. Veja na reportagem de Pablo Lemos. O livro destaca a importância da atividade de inteligência para a segurança institucional. São artigos e ensaios produzidos por especialistas no tema, que trazem propostas e experiências bem-sucedidas adotadas por unidades de inteligência da Polícia Judicial. A obra é organizada pelo secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal, Marcelo Canizares Schettini Seabra, e pelo assessor de inteligência da Secretaria de Segurança do STF, Maurício Viegas Pinto. Eu faço com muito amor a missão que é proteger o Supremo Tribunal Federal, seja fisicamente, seja na parte material, e eu fico muito feliz de poder juntar artigos sobre a Polícia Judicial, que foi esse instituto que foi criado aqui dentro do Supremo, e hoje em dia vai ganhando o Brasil e se tornando cada vez mais importante. Sua paixão ela é contagiante, ela se espalhou por toda a Polícia Judicial e que isso possa cada vez mais reverberar e contribuir para a proteção do Poder Judiciário.
O livro é o primeiro a abordar a atividade da Polícia Judicial sob a perspectiva de profissionais nos diferentes ramos do Poder Judiciário. O prefácio é do ministro Luiz Fux. Queria dar os parabéns ao Schettini, queria dar os parabéns ao Maurício Viegas por essa obra que eu tenho absoluta certeza que contribuirá e muito para a inteligência da segurança de todos os tribunais do país. O lançamento teve a presença dos ministros do STF, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso. Queríamos registrar o nosso apreço, a nossa admiração pelo trabalho da Polícia Judicial em geral e pelo trabalho do Marcelo Schettini em particular, que zela com grande aplicação, com grande dedicação pela segurança de todos nós. No próximo bloco, vamos falar sobre os direitos dos caminhoneiros. Você sabe qual é a jornada de trabalho da categoria? E ainda, a política antimanicomial no Brasil e o trabalho do Conselho Nacional de Justiça com criminosos internados em hospitais de custódia. Voltamos já. No Brasil, criminosos com transtornos mentais estão internados em hospitais de custódia há mais de 20 anos, a maioria por delitos leves. Esses e outros dados estão na pesquisa Itinerários Jurídicos e Portas de Saída, divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça. Essas informações vão ajudar no desenvolvimento de uma política antimanicomial no país. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A pesquisa foi apresentada pelo CNJ durante um seminário de pesquisas empíricas a políticas judiciárias que contou com a participação de juízes, profissionais da saúde e conselheiros do CNJ. O estudo aponta que o perfil majoritário das pessoas internadas para tratamento psiquiátrico sob custódia do Estado é de homem com transtorno mental por uso de álcool ou drogas. Tem idade entre 30 e 49 anos, pouco escolarizado, solteiro e pardo. Segundo o estudo, o confinamento decorre, na maior parte dos casos, por pequenas infrações cometidas por usuários de drogas e pessoas em situação de rua. São Paulo é o estado com mais custodiados com transtornos mentais decorrentes do consumo de álcool e drogas, com diferentes diagnósticos, entre eles esquizofrenia, retardo mental e transtornos de personalidade. Em São Paulo, há 3 estabelecimentos de custódia e tratamento psiquiátrico com 965 pessoas internadas. 33% estão lá entre 3 e 10 anos. 43 pessoas estão em tratamento no manicômio judicial há mais de 11 anos. 7 há mais de 20 anos. Na Bahia, 7 pessoas estão internadas entre 11 e 15 anos no Hospital de Custódia e Tratamento do Estado. Uma pessoa está há mais de 26 anos, configurando longa internação. A desinternação é um problema para o Estado e para as pessoas que não recebem apoio da família. A pobreza e o abandono fazem com que as redes de proteção municipais sejam o único apoio das pessoas que deixam os manicômios judiciais. O relatório também apresenta sugestões para a melhoria de políticas públicas para esses casos. Outro problema apontado pelo relatório é em relação ao sistema processual dos internos. 55% das pessoas em manicômios judiciais na Bahia, por exemplo, aguardam laudo de saúde mental ou decisão judicial definitiva. Em 2001, uma lei reformou a política dada às pessoas presas e com transtornos mentais. Desde então, o Estado deve buscar um processo político e social para um tratamento humanizado para os pacientes com problemas mentais fora dos hospitais psiquiátricos. O objetivo é garantir o direito fundamental à liberdade, o direito a viver em sociedade e de receber cuidado e tratamento. O artigo 5º da política prevê que quem está internado por longo período decorrente do quadro clínico ou de falta de suporte da família deve ser alvo de uma política específica. A pesquisa pode ajudar os ministros do Supremo Tribunal Federal a formular o voto em 4 ações que tramitam na Corte e contestam a Resolução 487 de 2023 do CNJ.
A norma visa a aplicação da Lei da Reforma Psiquiátrica de 2001. A resolução do CNJ instituiu procedimento para garantir a aplicação de direitos das pessoas com deficiência no âmbito do processo penal e na execução de medidas que incluem infratores e criminosos com transtorno mental. A resolução considera que as pessoas custodiadas sejam investigadas, acusadas ou privadas de liberdade em cumprimento de pena em prisão domiciliar, com medidas alternativas, monitoração eletrônica ou outras medidas que possam assegurar os direitos dessa população. As medidas devem ter o aval de equipes multidisciplinares. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o seguro de vida de uma pessoa assassinada não pode ser pago quando a morte for provocada pela pessoa que contratou o seguro. Repórter Jéssica Castro tem as informações. Por unanimidade, os ministros do colegiado decidiram que, quando há um contrato de seguro sobre a vida de terceiro e a morte do segurado for causada por ato ilícito do contratante, o recebimento da indenização securitária pelos demais beneficiários do seguro fica impedido. O caso julgado foi o de uma mulher que contratou um seguro de vida para o marido, tendo como beneficiários ela própria e os filhos do casal. Cerca de 6 meses depois da contratação, o homem foi morto e a esposa foi condenada por homicídio duplamente qualificado, acusada de ser a mandante do crime. No processo penal, foi constatado que o assassinato foi motivado pela vontade de obter a indenização securitária. Os filhos do segurado recorreram ao Tribunal de Justiça do Paraná após terem tido negada, em primeiro grau, a ação de cobrança contra a seguradora. O tribunal entendeu que o contrato deveria ser considerado nulo apenas em relação ao beneficiário que praticou a conduta ilícita, permanecendo válido quanto aos demais, de acordo com previsão do Código Civil. No recurso ao STJ, a seguradora alegou que a nulidade prevista no Código é absoluta e torna o contrato inválido para todos os fins. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou que, embora a legislação seja omissa quanto à consequência da ausência de interesse na preservação da vida do segurado, deve ser aplicado o artigo do Código Civil que estabelece ser nulo o negócio jurídico quando a lei proibir a sua prática sem especificar a sanção. Os ministros da terceira turma seguiram o voto da relatora ao considerar que, diante da gravidade do vício de nulidade existente no contrato, ele não pode produzir qualquer efeito jurídico. Por isso, mesmo que haja outros beneficiários além do autor do ato ilícito, eles não receberão a indenização securitária. Longos trajetos e dias longe de casa. Essa é a realidade dos caminhoneiros. Mas como é definida a jornada de trabalho dessa categoria? Decisões recentes da terceira turma do TST ajudam a responder. Veja na reportagem de Pablo Lemos. Os dois casos envolvem decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina. O TRT havia entendido que, com a parada do caminhão, o empregado deixa de estar à disposição do empregador. Na época, as decisões se basearam na consolidação das leis do trabalho, que definia que o tempo disponível para carregar e descarregar o veículo não deveria ser considerado como horas extras. Com a nova redação dada pela Lei dos Caminhoneiros em 2015, o tempo de espera ficou definido como as horas em que o motorista profissional empregado fica aguardando carga ou descarga do veículo. Por essa perspectiva, o período não seria computado como jornada de trabalho nem como horas extras. Mas em julho de 2023, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais 11 pontos da Lei dos Caminhoneiros, referentes à jornada de trabalho e pausas para descanso. O entendimento foi que não há como dissociar o tempo gasto pelo motorista nessa situação das demais atividades desenvolvidas, sem que fique caracterizado prejuízo ao trabalhador. E foi com base nesse entendimento que o relator de um dos recursos na terceira turma do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, considerou que o tempo de espera deve ser caracterizado como período à disposição da empresa. O mesmo raciocínio foi adotado pelo relator do segundo recurso, também na terceira turma, desembargador convocado Marcelo Pertence. As decisões foram unânimes. Nos dois casos, não cabe mais recurso. Daqui a pouco, o ministro Luiz Roberto Barroso completa 1 ano na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. E o trabalho de conscientização da Justiça Mineira no mês da inclusão e da acessibilidade de pessoas com deficiência.
Empresa que comprou imóvel com escritura falsa e buscava permanecer com o bem tem o pedido negado. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. Confira os detalhes com a repórter Liamara Mendes. A terceira turma do STJ concluiu que o legítimo proprietário de um imóvel tem o direito de reivindicá-lo na justiça, opondo-se ao interesse de outra pessoa que o comprou de boa-fé. Isso, caso a escritura pública do bem seja declarada inexistente. O caso teve origem quando o espólio do legítimo proprietário ajuizou a ação para provar que o imóvel não foi vendido ao réu. Além disso, a suposta escritura de compra e venda, registrada anos mais tarde, seria falsa. Tempos depois, o bem foi vendido a uma empresa que reivindicou o direito de ficar com ele por ter adotado todas as cautelas necessárias ao comprá-lo. As instâncias ordinárias declararam a inexistência da escritura pública, sendo nulas as operações de compra e venda. O Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que o cancelamento do registro de título aquisitivo dá ao proprietário o direito de reivindicação, independentemente da boa-fé e do título de terceiro adquirente. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do caso na terceira turma foi a ministra Nancy Andrighi. Ela destacou que, apesar de o caso trazer o conflito de interesses legítimos de partes que confiaram no registro do imóvel, o proprietário jamais poderia imaginar que perderia a propriedade por meio da apresentação de uma escritura falsa em cartório. Ainda de acordo com a ministra, a pessoa que o adquiriu pode solicitar indenização por perdas e danos contra o réu do processo, que vendeu o imóvel de forma indevida. Dessa forma, o colegiado negou o provimento ao recurso especial da empresa. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, completou um ano de gestão. Quem traz os destaques desse balanço é o repórter Pablo Lemos. Quando o ministro Luiz Roberto Barroso assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ele propôs a construção de uma agenda baseada em elementos considerados por ele essenciais, como o combate à pobreza, o desenvolvimento econômico e social sustentável, a prioridade máxima para a educação básica e os investimentos em ciência e tecnologia. Para nortear os trabalhos, foram definidos 3 eixos de atuação da gestão dele: o aumento da eficiência da justiça, a linguagem mais simples para melhorar a comunicação com a sociedade e o relacionamento com os poderes. A transformação digital do CNJ foi impulsionada nesse primeiro ano de gestão do ministro Luiz Roberto Barroso à frente do Conselho. Foram mais de 30 visitas aos tribunais de todo o país para assegurar a implantação do Justiça 4.0, e o uso das ferramentas desenvolvidas pelo programa. As plataformas tornaram mais fáceis os trâmites e promoveram a aceleração da análise e o tratamento de dados dos tribunais brasileiros. Outras iniciativas ganharam investimentos: o painel de estatísticas do Poder Judiciário, o portal unificado de serviços do Poder Judiciário, o Plano Nacional de Inovação no Poder Judiciário, o Previjude, que permite o acesso imediato a informações previdenciárias, a Pesquisa de Inteligência Artificial 2023, o Sistema de Apresentação Remota por Reconhecimento Facial e o Sistema Nacional de Gestão de Bens. Os investimentos também foram feitos no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões 3.0, o Codex, a Plataforma Nacional de Modernização do Sistema Judiciário Brasileiro, e o Domicílio Judicial Eletrônico, ferramenta que concentra num único local todas as comunicações de processos emitidas pelos tribunais brasileiros. Das emendas do orçamento secreto no parlamento, passando por questões fundiárias e indígenas, Luiz Roberto Barroso esteve à frente de discussões sobre saúde, política de drogas, questões econômicas e a normatização dos conflitos provocados pelas redes sociais. Para ele, o Supremo Tribunal Federal se consolidou como um grande órgão conciliador da República, mediando conflitos em diferentes setores. O Tribunal de Justiça de Rondônia empossou um novo desembargador na vaga de antiguidade. Aldemir Oliveira tem mais de 32 anos de serviço como magistrado. Repórter Ana Lídia Daibs tem as informações. Aldemir de Oliveira foi empossado como desembargador do TJRO. A cerimônia, no plenário da Corte Estadual, reuniu autoridades, colegas e familiares, celebrando os mais de 32 anos dedicados à magistratura. Eu estou emocionado. Em razão dos elogios de todos, a minha responsabilidade só aumenta. E é isso que eu penso, mas sei também que eu tenho o apoio de todos e o nosso tribunal é um tribunal bem estruturado, tem os mecanismos, instrumentos necessários para que eu possa exercer
de agora em diante, em segundo grau, a minha profissão. Natural de Itacuru, Mato Grosso do Sul, Aldemir foi um dos primeiros formados em Direito pela Universidade Federal de Rondônia a ingressar na magistratura do Estado, em 1991. Atuou nas comarcas de Rolim de Moura, Alta Floresta, Santa Luzia, Guajará-Mirim e Porto Velho. Na capital do Estado, permaneceu 10 anos no Tribunal do Júri, tendo como caso mais marcante o Júri Urso Branco, foi em 2010, que durou mais de um mês e foi transmitido pela primeira vez no Brasil pela internet. Na Vara de Família foram 14 anos de dedicação. Dentre os rituais de posse, o novo desembargador recebeu a Medalha do Mérito Judiciário e foi saudado por autoridades que destacaram sua trajetória. Em momento de emoção e reconhecimento, a esposa e a mãe de Aldemir de Oliveira foram homenageadas. Uma forma de agradecer o apoio e a dedicação familiar ao longo de sua trajetória. Com a posse como desembargador, Aldemir de Oliveira reafirma o seu compromisso com a justiça, buscando sempre a equidade e o respeito aos direitos dos cidadãos. Ele vai atuar na primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia. A Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Segurança Pública do Estado firmaram parceria para capacitar servidores e vão atuar como multiplicadores do curso Escola da Família, uma iniciativa que vai contribuir para a educação de pais e filhos. Acompanhe na reportagem de Kátia Medeiros. Educar crianças e adolescentes pode ser um desafio para muitas famílias. Pensando nisso, o Poder Judiciário de Mato Grosso e a Secretaria Estadual de Segurança Pública firmaram uma parceria para fornecer uma capacitação aos servidores da Rede Cidadã e da primeira vara especializada da Infância e Juventude da capital. Ao longo dos próximos meses, eles serão formados para atuarem como multiplicadores no curso Escola da Família. Uma iniciativa que deve auxiliar no processo de educação dos filhos, dos pais ou responsáveis que possuem processo em andamento na vara da capital. Todo pai, toda mãe que tiver processo lá será convidado a participar da Escola da Família. Na realidade, o pai e a mãe têm que ter laços de afetividades construídos e esses laços são construídos no dia a dia e é isso que eles vão aprender. Não tem como você cuidar de crianças e adolescentes sem cuidar dos adultos que cuidam das crianças e dos adolescentes. Então, nesse sentido, quando você dá suporte para a família, você automaticamente previne problemas de comportamento. Muito importante para que mude essa cultura, a cultura de que pode bater no filho, de que pode colocar num castigo físico, né? Então, para que usem o diálogo com amor, com carinho e façam a imposição de limite dessa forma. A gente vê que muitos pais hoje estão sem ferramentas para lidar com os filhos. Muitas coisas não podem ser feitas, é falado muito o que não se pode fazer, mas não é falado o que se pode fazer e como se fazer. Então, essa demanda da CESP e do TJ sendo a mesma, da Secretaria de Segurança sendo a mesma, a gente decidiu fazer essa parceria para estar trabalhando essa família. Os encontros da capacitação devem ser realizados todas as sextas-feiras, durante 2 meses, na Escola dos Servidores. Setembro é o mês da inclusão e da acessibilidade de pessoas com deficiência. Nós vamos ver agora o que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez para promover o tema. Acompanhe com Fabrício Veloso. O mês da inclusão e da acessibilidade foi marcado pela união de várias vozes em um só coro. Foi a apresentação do coral Voz Ativa, um grupo musical formado por 15 pessoas atendidas pelo Instituto Mano Down. A instituição mantém parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que integra em seu quadro de funcionários pessoas com síndrome de Down.
O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, destacou a importância da acessibilidade e de campanhas como o Setembro Verde. Temos a oportunidade de ressaltar a importância dessa data, da acessibilidade, da inclusão e também alertar que o tribunal tem essa preocupação, participa desses eventos, né, contribui com a cadeira de roda que será doada simbolicamente hoje, e o tribunal é o tribunal que também está atuando no âmbito da cidadania. Antes das apresentações, foi entregue uma cadeira de rodas como parte do acordo de cooperação entre o Tribunal de Justiça e o projeto Lacre do Bem. A iniciativa promove a coleta de lacres de alumínio em várias unidades do TJ e comarcas do Estado. Já os integrantes do Instituto Manodal animaram o público com apresentações musicais. Setembro Verde, um mês para lembrar a sociedade sobre a importância da inclusão da pessoa com deficiência, uma mensagem contra a discriminação e por mais respeito. O Henrique compôs uma música especialmente sobre a inclusão e o refrão caiu no gosto do público. Eu me sinto lisonjeado aí com o público curtindo aí a música, né? O refrão sendo cantado pelo público, a plateia em geral, que todos vençam aí o preconceito para que faça valer, né? Esse lema, nada mais deficiente que o preconceito, nada mais eficiente que o amor, tem que ter acima de tudo o respeito. E eis que no meio da apresentação teve música dedicada a um casal muito especial. O Dudu conheceu a esposa nos ensaios do coral Voz Ativa, uma união para ensinar que o amor supera o preconceito. Ser diferente é normal, conosco não, para nós. E também troca a palavra exclusão por oportunidade. Seja o que você é. Também todos os seus sonhos, pede a Deus que tudo vai se realizar. Para o Leonardo, a melhor forma de inclusão é a convivência por meio da arte. O lema do Manodal é trocar a palavra exclusão por oportunidades. E no nosso entendimento do Manodal só tem um caminho para a inclusão acontecer, ocupar os espaços. Todo mundo convivendo junto. A música Muda Olhares, o Dudu me ensinou, né, que a música desmistifica, quebra preconceito, une pessoas, como a gente está vendo aqui. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, bom fim de semana. Até segunda.